E aí, aqui é o Zangado e hoje é dia de sagas e a saga que volta a aparecer pra mais uma parte já nem é mais saga, já virou novela. Ô, saga complicada, mas faz parte. Já quero começar agradecendo vocês pela compreensão. A cada tempo vocês estão ficando mais conscientizados do quão complicado esses vídeos são e estão ficando mais tolerantes e pacientes com as cobranças. Isso me deixa muito orgulhoso de vocês. Obrigado mesmo. Jovens, hoje lhes trago a saga Metal Gear. Nos vídeos anteriores o tio contou pra vocês toda a história do mestre louva-a-Deus, Hideo Kojima, legendou entrevistas antigas, contou informações nerds extras, analisou e mostrou bastidores dos primeiros games da franquia, o Metal Gear 1 e 2, as primeiras tretas do Kojima com a Konami, falou sobre as acusações de sexismo que a saga sofreu e a adaptação tecnológica para a nova geração, que na época era o PlayStation. Eu expliquei a história, apresentei personagens importantíssimos e contei detalhe a detalhe o gameplay complexo e inovador de Metal Gear Solid 3. E hoje o vídeo será sobre um jogo que é spin-off e ao mesmo tempo não é, uma situação meio enrolada, Metal Gear Rising Revengeance, que pela cronologia ele é o último, mas eu creio que por uma questão de facilidade para o entendimento da história, é melhor falar dele agora para não sobrecarregar os próximos. É sério mesmo, confia no tio, já já vocês vão entender. Então, vídeo de saga, vamos ao nosso ritual padrão, dá uma pausa, vá nesses sites sobre a arte do namorar pelado, vai lá, lava essa mão, prepara um lanche, coisa leve para não engordar, se acomoda, fica bem confortável e vem contigo. Uma das razões que me fizeram escolher comentar sobre Rising é que o protagonista desse jogo é o Raiden, um personagem muito controverso em Metal Gear. Ele fez sua primeira aparição em MGS2, onde ele até dividiu as atenções com o protagonista junto com Solid Snake. E isso foi complicado. A redenção de Raiden só aconteceu em MGS4, quando o personagem passou por uma repaginação completa. Para vocês terem uma ideia do quanto as pessoas não gostavam dele, durante a E3 de 2005, quando o MGS4 foi anunciado, Kojima fez um trailer zoeiro, daquele tipo zoeiro, já passei alguns vídeos zoeiros do Kojima nas outras partes, de anúncio pro jogo, porque já haviam rumores do retorno de Raiden e muita gente não queria mais ver o cara. E eu vou passar pra vocês esse vídeo agora e sintam como a presença do Raiden era levada em tom de piada. Deixa rolar.
Sim, quando o Snake apareceu, foi uma trolladinha rápida e inocente ao Sam Fisher do Splinter Cell, buscando uma vaga como protagonista em MGS. Agora vamos lá para vocês entenderem. Metal Gear Rising é um jogo spin-off, só que não no quesito história, mas sim no quesito gameplay, que é totalmente diferente dos demais jogos da saga. Metal Gear Rising se trata de um jogo single player, com visão em terceira pessoa, de gênero hack and slash, desenvolvido pela Platinum Games e distribuído pela Konami, lançado em fevereiro de 2013. E vamos lá, começando pelo enredo. Cronologicamente, ele se passa 4 anos após MGS 4, Guns of the Patriots. Os Patriots foram destruídos após o final de MGS 4 e sendo fragmentados em várias facções intituladas de Empresas Militares Privadas, sigla em inglês PMC. Quem são os Patriots? Quem fundou? Yara yara yara, é uma longa história que fica para uma próxima parte da saga porque envolve outros personagens que eu ainda não apresentei para vocês. Então deixe esse nome guardado aí na memória por enquanto. Como Metal Gear Rising funciona como se fosse uma franquia paralela, mas depende da história da franquia Solid, o jogo adota uma postura assim interessante. Apesar do gameplay ser outro, muitos aspectos permaneceram, e um deles foi a presença do comunicador, fazendo até o mesmo barulhinho clássico. Raiden pode falar com os seus companheiros, e nesses diálogos podemos fazer uma carralhada de perguntas sobre o passado, inclusive quem são os Patriots. E cada um desses companheiros vai dar o seu ponto de vista e a sua explicação. E como o jogo está legendado em português, quem desconhecia a franquia Solid naquela época, ou até então, antes do tio começar a fazer a saga, né? Porque agora vocês estão entendendo e tudo mais. Então essa pessoa aprendia na base da leitura desses diálogos. Mas, Zangado, até agora eu não consegui entender, velho, por que o Raiden não foi bem aceito. Ele é fodelão, olha a CG dele, ele fatia as coisas, todo mundo arranca os braços, arranca os olhos, arranca as espinhos, crânio, é cheio de espirocópio, como que ninguém gosta. Calma, vamos ouvindo. O nome verdadeiro de Raiden é Jack. Ele nasceu em um dia chuvoso na Libéria em 1980 e a sua infância foi em meio a uma guerra civil. Ainda muito pequeno, seus pais foram assassinados e ele foi adotado por um homem, que é outro personagem de importância na saga, que eu vou ter que falar futuramente para não misturar as informações. Esse homem misterioso tornou-se seu tutor e passou a treiná-lo para viver nesse mundo de matança. Aos 9 anos, ele passou a lutar como uma criança soldado. Parte do seu treinamento era assistir filmes de guerra de Hollywood como um método suave, digamos assim, de lavagem cerebral, onde não haveria problema nenhum em morrer lutando pelo seu país. Todas essas crianças eram alimentadas com algum produto que mexia com o cérebro delas, as deixando mais fáceis de serem manipuladas. Aos 10 anos de idade, isso que eu vou falar agora é sensacional. De presente de aniversário, de 10 anos, seu tutor deu a ele 10 terroristas e mandou o Jack arrancar a cabeça de todos eles, uma cabeça para cada ano de sua vida. Não é lindo? Não é meigo? Hã? Jack perdeu sua compaixão, perdeu qualquer tipo de emoção. Aos 10 anos ele era uma máquina de matar e de alguma forma ele se sentia vivo fazendo isso. Extremamente habilidoso com armas de fogo, ele preferia utilizar armas brancas porque, segundo ele, a sensação de matar era muito melhor. O som da carne sendo cortada, o cheiro de sangue esguichando e voando, caindo sobre o seu corpo, era como se fosse uma droga que o deixava em êxtase. Com esse comportamento psicótico, ele acabou ganhando o apelido de Jack the Ripper. Não tem muito tempo que eu fiz um vídeo da DLC do último Assassin's Creed que era focado em Jack the Ripper, Jack, o Estripador. E pra quem não sabe, ele foi um psicopata em série que matava prostitutas enforcadas e depois as esquartejava, arrancava os órgãos e tudo mais, no período de 1988, em Londres, Inglaterra. Ao fim da guerra, Jack não precisava mais lutar, mas a sua mente estava totalmente perturbada. Quem iria adotar uma pessoa assim? Seu tutor o deixou em um centro de ajuda psiquiátrica e partiu. Alguns anos se passaram e ele e algumas outras crianças foram levadas aos Estados Unidos por alguma organização secreta.
E essa organização implantou um nanochip na cabeça de Raiden, manipulando a sua memória, fazendo com que ele nunca conseguisse reprimir o seu passado, tendo pesadelos todas as noites, sem exceção. Nos Estados Unidos, todo o seu passado e história foram apagados. Não haviam registros ou arquivos sobre nada, e ele começou a fazer missões para o exército americano, se destacando sempre como um dos melhores soldados, se não como o melhor. Em 2007, ele conheceu uma mulher chamada Rosemary, apelido Rose, da qual ele se apaixonou, e eles têm uma história muito longa que são segredos revelados durante os jogos, e eles inclusive ficaram noivos. O nome Rose foi escolhido em referência a Titanic, Jack e Rose. Cara, Kojima é imprevisível mesmo, né? Raiden passou por várias missões e grupos, até que certo dia, enquanto realizava uma missão em específico, ele foi capturado e serviu de cobaia para uma cirurgia de aumento exoesqueletal pelos Patriots, onde sua cabeça e coluna vertebral foram retirados do seu corpo principal e implantados em um corpo sintético, sendo mantido em cativeiro para experimentos. Tem um pouco de inspiração em Robocop 2 e até mesmo Wolverine isso daí. Graças às forças conhecidas como o Exército Perdido do Paraíso, Raiden foi salvo e os nanochips que estavam em seu cérebro há muitos anos, finalmente retirados. Porém, sem seu corpo original, ele não servia mais como um homem para Rose e decidiu se afastar e nunca mais vê-la. Ah, Zangado, como assim não era mais homem pra Rose? Ah, como eu posso dizer, jovens, ele não tinha mais a bimba, a giromba, a pistola, o cíclope sem braço, a verga, a benga, o piu-piu, o peru, enfim, o pênis, devido ao seu corpo cibernético. Tá, e por que as pessoas odiavam tanto o Raiden ao ponto do Kojima afirmar publicamente que sentia um certo arrependimento de criá-lo? Raiden, quando apareceu em MGS2, ele era do tipo que ou você ama ou você odeia. Ele era um típico personagem de mangá, que parece uma mulher, fala como uma mulher, mas que na verdade é assim porque supostamente ele é bonito. Ser andrógeno no Japão é sinônimo de beleza, e esse tipo de cultura está vindo para outros países, inclusive o Brasil. Muitos homens afeminados são considerados bonitos por algumas meninas. Ele era arrogante, pretensioso, se achava. Na dublagem japonesa ele tinha uma voz estridente, medonha, irritante, e o personagem em si não chegava aos pés do Solid Snake. E ainda para piorar, existiam as partes das cutscenes que ele estava pelado e jogar com ele pelado. Como já era esperado, o personagem foi até suavemente bem recebido no Japão. Mas na Europa e América, aí não, né? Em MGS3, existe uma opção quando você vai dar New Game chamada I Like Metal Gear Solid 2, caso você tenha um save no console do MGS2. Ativando essa opção, Snake começa o jogo na primeira cutscene usando uma máscara com o rosto do Raiden. O lance do Snake usar essa máscara foi uma forma do Kojima agradar quem gostava do personagem, jogar com ele em MGS3. Só que Kojima acabou confundindo muita gente também, porque existe um personagem chamado Major Raykov, que não tem nenhum parentesco com Raiden, mas que possui o mesmo rosto dele. E esse Major é um personagem homossexual, que inclusive é usado como um dos bonequinhos sexuais do Volgin. Lembram dele? Eu expliquei nos vídeos anteriores, um dos melhores vilões de toda a saga. Em um momento em que Snake usa o rosto do Raiden para se infiltrar na base e se passar pelo Major, Volgin o confronta. Eu vou até passar essa cena aqui e depois eu argumento. Deixa rolar. Major, what are you doing here? I've been waiting for you in my room. Who are you? Don't play dumb with me.
Sim, o Volgin conhecia o Major pelo tamanho do bingolim dele e tem mais. Se você se disfarça de cientista para andar pela instalação e o Major te vê e vai checar, a primeira coisa que ele faz é pegar no seu pênis e checar. Ou seja, se o Volgin conhece o dele, ele conhece o de todo mundo. Safadinho o Major, né? Muita gente não prestou atenção e começou a achar que era o Raiden, cara. Não é, jovens, não é. Em MGS4, o personagem virou do avesso. Além de forças e habilidades absurdas, ele passou a ter um senso psicótico de justiça, quase que uma obsessão. Os fãs que não gostavam do personagem passaram a dar uma chance para ele. Kojima então conseguiu o que queria, salvar o personagem que ele criou. Raiden é tão animal em MGS4 que eu não tenho palavras para descrever. Ele protagoniza algumas das cutscenes mais inesquecíveis de toda a saga. E agora continuando o enredo do Rising. Os Patriots foram fragmentados e um dos grupos formados nesse desmembramento, intitulado de Desperado, esse que está envolvido com o terrorismo e fazendo alguns projetos de uma crueldade absurda, que vão sendo revelados aí no decorrer do game, o início começa com um ataque terrorista cujo objetivo é matar o primeiro-ministro de um país africano. Após o final do MGS4, Raiden tentou ter uma vida normal, ele reencontrou a sua noiva e tal, porém a sua aparência não colaborava para que o tal acontecimento fluísse. E mesmo sem os implantes no cérebro, Raiden continuava tendo pesadelos e ataques de paranoia. Então ele decidiu voltar a trabalhar na área militar e entrou para Maverick Security Consulting. E ele trabalharia como se fosse um guarda-costas. E ele ficou 3 anos trabalhando assim, até que em 2015 ele tinha que escoltar o primeiro-ministro de um país africano que estava passando por uma guerra civil. E isso nos leva ao começo do jogo, né? Quando ele descobriu sobre o grupo Desperados, e é aí que a história começa. Em comparação aos enredos normais de MGS, é um enredo de fácil compreensão, talvez seja a história mais tranquila da saga. Fica bem definido assim quem são os heróis e quem são os vilões. O tempo de campanha dura em torno de 6 a 10 horas, isso contando as enormes cutscenes, porque o gameplay em si ele é bem curto. E eu creio que foi algo intencional para que o jogo não ficasse enjoativo, pelo sistema ser simples demais e até mesmo repetitivo. Como que esse jogo funciona? Se for no PlayStation, você vai apertar quadrado, e se for no Xbox, você vai apertar X. E é tipo assim: ah, veio o inimigo, X, 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 quadrado, 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 até o inimigo morrer. Opa, veio outro inimigo, X, 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 quadrado, 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 e a vida segue. É esmaga-botão, cara, falando de uma forma bem resumida. A armadura de Raiden possui uma viseira que faz o reconhecimento do local, marcando a posição dos inimigos e itens, e identificando eles também. Também pode ser utilizada para enxergar no escuro. A parada mais legal desse jogo é o Free Slice, ou corte livre. Você corta o que você quiser livremente. Se tiver um carro na sua frente, você pode cortá-lo da forma que você quiser. Não é só cortar, é cortar da forma que você quiser. Isso é impressionante. É tão impressionante que a própria equipe do Kojima teve dificuldade na realização desse jogo e teve que contratar uma outra desenvolvedora. Eu vou passar uma entrevista agora do Kojima falando sobre essas dificuldades, falando sobre o gameplay do game, falando sobre a física, falando sobre o gráfico. Já vai facilitar bastante a minha vida no decorrer do vídeo. Além de falar também da mudança do estilo e visual do Raiden. Eu editei e legendei, então deixa rolar. Ah, e é só mais uma coisinha. Existem vídeos extras que eu coloco nos vídeos, legendados, que alguns eu coloco em full screen, na tela inteira, e outros eu coloco em telinha. A razão de eu colocar em full screen e em telinha é o que pode e o que não pode. Quando eu posso colocar em full screen, eu coloco. Quando eu não posso, eu coloco em telinha. É uma questão de poder, entendeu? De pode e não pode. Só para quem não sabia disso e ficou na dúvida, ok? Então, deixa rolar. 4年前にメタルギアソリッドライジングっていうライデンを主人公にしたゲームをですね、うちの若いスタッフで立ち上げたんですけども、なんていうんですね、頭でっかちというか、自由切断っていうプログラムを作って、自由切断と、アクション、それからステルスっていうこの3つの要素を全部入れ込もうとして、結局2年間やってたんですけど、だからゲーム的には筋の通ったものができなくて、でプロジェクトは中止にしようと思った時にやっぱりその非常にいい、
世界観で、ライデンのデザインとかも含めて良かったものがあって、このまま、プロジェクト中止ってちょっともったいないなというのがありまして、でそこでこの素材を使って、組み立てができるスタジオどこかなっていうのを考えたときに、やっぱりアクション得意なプラチナさん、プラチナさんとは昔から仲がいいので友達でもありますから、そこしかやっぱりできないかなということでお願いしました。うちのスタッフで作ってた時っていうのは非常にうちのスタッフも優秀で、ただすごく真面目なんで、例えば自由切断っていうプログラムを作って実現しましたと。で切ったものが物理でバラバラになって、それを地面に残すんです。それを蹴るとそこからまた物理で計算をして、それで、どんなものでも切れて、ビルも建物も全部崩壊したまま、そのまま物理と計算をして、それで、ゲームができるようにしてたんですけども、それってすごく処理を取ってしまうので、ゲームとして、あるいは何でも消えるとゲームにならないわけですよ。建物が崩れてくるとプレイヤーが埋まってしまったりするので、それをどうするかというところをすごく真面目に研究をしてたので、ゲームとして見るとあまりつまらない、やってることはすごく高尚なんですけども、ゲームとしては、バランスが悪かったのがうちのスタッフが作ってた当時のライズで、その状況を正直にプラチナさんにお見せして、でどうしたらいいですかっていうことを問いかけると、わずか1週間ぐらいで答えが返ってきて、すごく分かりやすい。僕はゲームデザイナーなんで、でも彼らも彼らっていうかプラチナさんの言ってることはすごく正しくて、全てを、真面目に計算しても当然ゲームにならないので、この部分は切ってしまいましょうと。まさにゲームの仕様を大胆に切っていくことで面白さを際立たせるというか、ゲームデザインの基本なんですけども、そこがうちの若いスタッフ分かってなかったのかなと思いまして、でプラチナさんはすごく明快に答えを出してくれたので、ここなら絶対大丈夫っていうことで、1ヶ月後ぐらいにアルファ版みたいなのを作っていただきましたけど、それを見た瞬間にもう完成形が見えたので、ただプラチナさんもただものじゃなくてですね、最初は僕らの方でストーリーのキャラクターデザインもメカニックデザインも、ある程度のモデリングもできてたんですけども、プラチナさんは全部それをやっぱり、一度ゼロにして、自分たちの世界観で自分たちのストーリーを作りたいということで、ほとんどゼロから作ったような感じになりました。もともと潜入の醍醐味ってある建物に潜入するんですけど、いきなりそこに行くことはなくて、敵の国であればそこが敵の国であれば、まずどうやって敵の国に潜入するかっていうのは、このスパイアクションとかスパイ映画では非常に重要で、飛行機で行くのか陸路で行くのか人に化けていくのかっていうのもありますし、そういうのが、最初の MSX とかプレイステーションでは表現できなかったので、MGS3 の段階ではある建物に行く手前の、ジャングルとか山岳地帯をいかにサバイバルしながら潜入していくかっていうのを、本当に僕がやりたいステルスっていうか潜入ミッションっていうのは、自分があるポイントに行くための輸送手段、ヘリで行くか飛行機で行くか、装甲車で行くかバイクで行くかとも含めて、コストも含めて、何で行くか、あるいはどういうルートで行くかっていう、のと最終目的地に行くんですけど、本当の潜入はそうじゃないんで、それをやろうとしているのが今回のグラウンドゼロズで、なのでオープンワールドにしてユーザーさんがあるポイントに行くルートは自由にしてくださいっていうのが今作ってる最新のメタルギアです。ライデンから、プレイヤーがライデンになってプレイヤーから伝説のヒーローを客観的に見るっていう企画だったんですよ。だからMGS4 でその逆の手法をやったんですよね。スネークが主人公でライデンっていうのを客観的に見せて、それは自分から客観的に見えるように、プレイヤブルじゃないので、そういう手法を取ったところ、2と同じような逆の反応があって、ライデンがかっこいいと当然触れないわけですから、でユーザーさんはそのかっこいいライデンを操りたいっていう意見があったので、今回、ライジンを作ったのはそこにつながるわけです。Vocês notaram pelo tom que Kojima não ficou muito satisfeito com o resultado, né? Também o cara não deve ser nada fácil de agradar. Continuando.
Raiden possui uma barra de HP que se recupera de duas formas, comendo Nano Repair, que é tipo a ração do Snake, e a segunda possui uma explicação um tanto complexa. Ele possui uma segunda barra de energia que ativa o modo Zandatsu. Tudo fica em câmera lenta e assim ele é capaz de identificar os pontos fracos dos inimigos. Vocês já viram eu usando aí no gameplay ao fundo várias vezes, até essa altura do vídeo. E nesse momento ele faz o Free Slice, que é o corte livre. Exemplo, um inimigo cheio de armadura, você tenta usar o Zandatsu no início, você vai golpear, mas você vai notar que não aparece ponto fraco, e nem vai rolar mutilação também. Agora, se você bater nele um pouquinho e ativar o Zandatsu, você vai notar algumas partes frágeis, por exemplo, perna direita. Aí cortou ali, ele vai cair no chão, sem a perna, e vai se arrastar. Às vezes, quando você ativa, você vai perceber um quadrado vermelho no corpo do inimigo. Se você cortar nesse ponto, Raiden vai pegar a reserva de energia desse robô e vai drenar para encher o seu HP. Essa barra de Zandatsu enche quando você luta, mas também existem itens que a recuperam. Quando você ativa essa barra, ela começa a decair bem rápido. Raiden possui 4 slots de itens que ele pode carregar. A arma primária, no caso a espada, uma secundária, que são armas que os chefes vão liberando quando você vai vencendo, um slot para itens de restauração e um slot para itens stealth, tipo a caixa, aquela mesmo, clássica do boss, de papelão, ou o barril. O game não tem foco em stealth, mas você pode usar alguns elementos. Só que tem que tomar cuidado quando você está usando o barril, pois quando ele bate no chão faz barulho, ok? E quando for usar as caixas, use onde tem outras caixas perto. Usar a caixa no meio do nada, os caras vão desconfiar. E os sons de descoberta e de alerta são os mesmos da franquia Solid. Raiden também pode usar lança-mísseis, granadas de tipos diferentes. É possível executar assassinatos em stealth. O massa disso é que ele pode matar inimigos de qualquer tamanho. Não é só, aquele tipo de inimigo ali dá pra matar em stealth, aquele ali não. Não é assim. Até mesmo os fortes podem morrer com um ataque se forem stealth. A inteligência artificial não é muito boa, o que contradiz toda a franquia Solid, né? Os inimigos são meio cegos, meio surdos, meio burros. Por exemplo, você fatiar um inimigo a 10 passos de outro e esse outro não ouvir. Você vai ver inimigos andando com a cara na parede, o que deve ter doído na alma do Kojima. No modo batalha não existe estratégia, é kill na veia. Os inimigos tentam vir aos milhões, né, dando tiro de bazuca, queima-roupa. Eles não se afastam para bazucar. O jogo segue aquele estilo Devil May Cry, você pode matar sem ser visto, ou você pode matar todo mundo. Só que geralmente você vai matar todo mundo. E em certos pontos não dá para passar correndo, porque vão ter umas paredes invisíveis, igual Devil May Cry. Aí você vai ter que parar, vencer todos os inimigos, um ranking da sua performance vai aparecer, ranking S, A, B, C, D. E se você matou muitos humanos, a sua pontuação é baixa. Se você matou muitos robôs, a sua pontuação é alta. Trechos com humanos, é melhor você passar em stealth, evitando o combate. Mas tudo é opcional, não tem game over nem nada. Com as mortes e os rankings, você ganha os PBs, ou pontos de batalha, que agem como se fosse XP. Você aumenta o seu HP, a sua barra de Zandatsu, sua força, o ataque, compra roupa, que no caso a armadura, e por aí vai. No modo história, vamos encontrar computadores escondidos que vão liberar missões VR, que servem para treinar suas habilidades, como se fossem desafios. Fazendo, você ganha PB. A ambientação é ótima, foi mantido aquele padrão da saga, você percebe que está jogando Metal Gear. O gráfico é muito bom. Se você jogar MGS4 hoje, em 2016, você ainda vai achar bonito. Rising usa o mesmo motor, só que melhorado. A trilha sonora é excelente, é rock pesado e do bom. Os controles são simples, o máximo que pode confundir é o Free Slice, mas 5 minutinhos de gameplay, já Elvis já entendeu. O único problema que você pode ter com a jogabilidade é a câmera. Ela é muito cagada, parece até mesmo que ela tem vida própria. Ela se move sozinha, se posiciona da pior maneira possível, principalmente em locais fechados. Às vezes você está lutando com um boss e a câmera inverte tudo, frustra bagarai. A dificuldade é razoável, as batalhas contra os chefes podem ser um tanto cansativas, doer o dedo de tanto apertar o botão, são batalhas longas, onde você deve decorar o comportamento do chefe, adaptar e vencer, já expliquei isso em outros vídeos. Durante a fase você faz a sua escolha, lutar ou não lutar. A dublagem é excelente, tanto a do Raiden como a dos personagens secundários. A voz dele mudou, tem uma pegada meio que de Snake agora, rouca, tipo Batman. Os loads acontecem com uma certa frequência e duram cerca de 5 a 7 segundos.
A física, ela é artificial durante o gameplay. Não dá pra buscar muita realidade de um cara, né, que corta um jato com uma espada, sai voando, sobe prédio pela fachada. O cara só não faz chover. Mas o lance do corte livre, nesse ponto, a física impressiona. O jogo ainda teve 3 DLCs, a primeira chamada VR Missions, que acrescenta 30 missões desse tipo. Jetstream, onde jogamos com Samuel Rodrigues, um dos vilões do jogo, aquele que deu um pau no Raiden logo no início, que fez ele trocar de corpo, inclusive. Antes do Samuel entrar para os Desperados, Samuel é brasileiro, seu pai tinha um dojo de Kenjutsu, era um homem do bem, trabalhador, foi assassinado por um de seus alunos que fazia parte de um cartel de drogas. Samuel, mesmo jovem, era um excelente espadachim e entendeu todas as técnicas de seu pai. Depois que seu pai foi assassinado, ele pegou a espada do pai e deixou o país. Fez de tudo um pouco para sobreviver, trabalhou de mercenário, guarda-costas, mafioso e por aí vai. Aos poucos, sua mente foi mudando, seu senso de justiça foi sendo deixado de lado, assim como a sua fé e a sua humanidade. Ele é um cara tranquilo, mesmo em situações de combate. Quando ele conhece o Raiden, ele meio que se vê antigamente, o que faz criar uma admiração. Aos poucos, ele vai entrando na mente de Raiden, fazendo com que ele desperte o seu lado de Reaper e pare um pouco com essa babaquice de justiça e tentar fazer ele assumir que matar é prazeroso. E ele tenta convencer o Raiden que ele usa a justiça como fachada, porque o que ele quer fazer mesmo é sair matando. Essa DLC acrescenta mais 2 horas de campanha e é bem legal. E a terceira é Blade Wolf, onde nós controlamos o Wolf, um companheiro de Raiden. O Wolf era conhecido antes como LQ-84I ou K9000, uma espécie de protótipo único com um sistema de IA implantada com a capacidade de aprendizado de 90 bilhões de neurônios. Apesar de ser visto apenas como um cachorro mecânico, com o passar dos anos ele aprende a falar e é capaz de sentir também. Ele tem senso de humor, tem ansiedade, tem dor, raiva e amor. Em sua jornada, ele via Sen como seu dono e o adorava. Após a sua batalha com Raiden, ele compreende melhor o lado de Raiden e passa a criar sentimentos por ele também. Ele é um excelente personagem, ele gosta de tirar uma onda, inclusive, com a cara do Raiden, e ele não gosta de ser tratado como cachorro. Então batizaram ele de Wolf, lobo, para ver se melhora. Nessa DLC, mostra as primeiras missões dele como desperado e mostra também como era o seu relacionamento com o grupo antes de conhecer o Raiden. Também acrescenta mais 2 horas de campanha e eu a recomendo também. O sistema de batalha de Sen e Wolf são semelhantes a Raiden, porém cada um com as suas particularidades. Metal Gear Rising é um game do mesmo universo, porém com um outro estilo de gameplay. Kojima queria trazer novos tipos de jogadores, porque muita gente que zerou todos os Solids e são amantes de stealth, podem não dar conta de zerar o Rising, ou mesmo nem se interessar. Só que pessoas que gostam de hack and slash, que nunca jogaram um Solid, pode jogar o Rising, gostar bagarai e se interessar pelo Solid. Sacaram? Rising é um bom jogo de hack and slash, se o game for olhado isoladamente, com a sua própria identidade, não comparando ele à franquia Solid. Fazendo isso, você provavelmente vai curtir. E ele teve média de 7.9 nas reviews mundiais. Os problemas que o jogo teve, as críticas, foram coisas que eu já citei. A câmera, o jogo ser meio curto, meio repetitivo. E vendeu cerca de 1.890.000 cópias. Um saldo muito positivo para o primeiro jogo do Raiden, né? Talvez agora o único também, porque o Kojima saiu da Konami. A gente não sabe como que vai ser daqui pra frente. Enfim, o saldo foi positivo. E bom, jovens, por aqui eu encerro mais um jogo encerrado da saga Metal Gear, mais um capítulo encerrado. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido, porque esse vídeo também foi complicadinho, né, em certos pontos assim para explicar. Mas eu tentei facilitar o máximo que eu pude. Não se esqueçam de avaliar, se possível comentar, e se gostou e não está no canal, se inscreve aí. Grande abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre, muito obrigado por tudo. Beleza, então, valeu, falou e até mais.